São poucos os jogadores que conseguem marcar a história em um clube de futebol. Menos ainda os que dividem a sua história entre antes dele e depois dele. E sem sombra de dúvidas, Fernando Lúcio da Costa, também conhecido como Fernandão, é um deles, e por isso que hoje, dia 17 de dezembro, vamos falar sobre ele aqui no Arquivo Futebol Clube. Fala pessoal, tudo bem? E falar sobre Fernandão é falar sobre Inter e Barcelona. E falar sobre Inter e Barcelona talvez é um dos maiores exemplos de como o ser humano pode desafiar as probabilidades. Assim como na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. Lá tu pode palpitar no Mundial de Clubes, no Intercontinental, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, absolutamente tudo. Vai lá e utilize o código ARQUIVO. Mas lembra, a KTO é proibida para menores de 18 anos e é para tu jogar com responsabilidade. Tá fechado? E o nosso personagem de hoje chamava a atenção desde novo. Ele nasceu em Goiânia e logo aos 16 anos, em 1995, foi revelado ao mundo pelo Goiás, clube gigante e que o Fernandão manteve um grande vínculo com ele durante toda a sua vida. E mesmo jovem, ele já demonstrava o grande líder, o grande capitão e o grande jogador que ele sempre foi na sua história. E justamente no ano seguinte, em 1996, ele foi peça fundamental da conquista do campeonato goiano por parte do Goiás. Ele jovem, não tinha nem completado 18 anos e já se mostrava ser um jogador de altíssimo nível. E não é à toa que o clube Goiás, que a torcida do Goiás ama tanto o Fernandão. Porque talvez foi uma das, se não a maior revelação do clube esmeraldino. Foi um cara que honrou muito a camisa. Em 1999, alguns anos depois, foi peça fundamental no acesso à Série A do ano seguinte. E não só isso, né? O título da Série B no ano de 1999 foi para o Goiás, muito por conta das grandes atuações de Fernandão. Em 271 jogos pelo clube goiano, marcou 108 gols. Conquistou 5 campeonatos estaduais e também, como eu falei ali, conquistou o título da Série B. Esses números não chamaram a atenção apenas do futebol nacional, mas também do futebol internacional. E foi na França que Fernandão deu o próximo passo na sua carreira. No ano de 2001, aos 23 anos, Fernandão desembarcava na França, mais especificamente na cidade de Marsella, para jogar no tradicional e gigantesco Olympique de Marselha, que até hoje é o único clube francês campeão de uma Liga dos Campeões. Então, o cara tava indo para um grande clube. E é interessante a gente falar sobre a passagem do Fernandão pelo Olympique, porque foi lá que Fernandão começou a jogar como meia atacante. Função que ele desempenharia também no Internacional, principalmente durante as principais conquistas do clube. Ele foi titular regular do clube francês por 2 temporadas, mas, e graças a Deus, nem tudo foram flores no meio desse caminho. O técnico Alain Perrin, em determinado momento, aboliu essa função de meia atacante no time dele e começou a jogar com uma linha de 4 meias e 2 atacantes centralizados, o que acabou prejudicando de certa forma o Fernandão e que fez ele ficar alguns jogos no banco de reservas. Aliás, passando um pouco para o futuro, depois a gente vai falar mais sobre a passagem do Fernandão no Inter, mas quando ele chegou aqui em 2004, ele deu uma entrevista a 0 Hora e falou justamente sobre isso. Abre aspas para ele. No final da temporada 2002-2003, eu era o destaque do time. Nas últimas rodadas, machuquei a cabeça. Quando voltei das férias, o técnico mudou o esquema, aboliu meia de ligação e adotou uma linha de 4. Aboliu minha função, disse o Fernandão. E justamente por não ter espaço no Olympique de Marselha, ele acabou sendo emprestado para outro clube francês, o Toulouse. E a briga do Toulouse era diferente, era uma briga para não cair. Isso foi em meia temporada, o Fernandão iria jogar no lanterna da competição, mas mesmo assim o Fernandão em 16 partidas fez 3 gols, mas 3 gols importantíssimos
para tirar aquela equipe do rebaixamento. Então, com o Fernandão, o Toulouse não caiu. A passagem do Fernandão não foi, de certa forma, brilhante, tal qual, por exemplo, do Juninho Pernambucano, Ronaldinho Gaúcho, entre outros jogadores. Mas ela serviu para trazer um amadurecimento, para moldar o espírito de líder e de capitão que a gente veria no Fernandão anos depois. Depois dessa passagem pelo futebol francês, o Fernandão iria, spoiler, e você já sabe, jogar no Internacional. Até o fato consumado, muita coisa aconteceu. E a gente precisa relembrar que o Fernandão já era um sonho antigo da direção do Internacional. Quem conta isso é Odair Hellmann. Segundo ele, nos anos 90, ele que havia jogado com o Fernandão em seleções de base, foi questionado pelo Fernando Carvalho a respeito de jogadores que poderia trazer para o Internacional. E o Odair Hellmann, que se encantou com o futebol do Fernandão nas seleções de base, citou o jogador e o Fernando Carvalho foi atrás dele. Fernando Carvalho, que era dirigente do Internacional. Ele acabou levando um não do Goiás, até porque era um dos principais ativos do clube, o Fernandão, mas isso serviu apenas como um combustível para o Fernando Carvalho observar mais partidas do jogador, ver como é que ele estava atuando na Europa, e isso foi fundamental para ele desembarcar em Porto Alegre em 2004. Mas engana-se quem acha que foi uma tarefa fácil trazer Fernandão. Até porque o Inter tinha concorrência de um outro grande clube do futebol brasileiro, o Flamengo. E tem um certo detalhe, o Flamengo foi com tudo em cima do Fernandão, parecia ser a melhor proposta por Marsella, e ainda tinha o fato de que o Fernandão nutria muita admiração pelo Zico. Tava praticamente definido que o Fernandão ia pro Flamengo. Mas aí entra Fernando Carvalho, que jamais desistiria dessa contratação. Pegou um avião, foi até Goiânia, se encontrou com o Fernandão em uma churrascaria, conversou olho no olho, isso impressionou muito. O Fernandão falou sobre o projeto e convenceu aquela grande contratação que desembarcava em Porto Alegre para fazer história. Fernandão chega animado para cumprir um contrato de 3 anos. Eu vim para contribuir, vim para ajudar o grupo, espero que eu possa ajudar da maneira que o professor Lori precisar, eu estou à disposição. E o contexto do Inter daquela época de 2004 era muito parecido com o contexto de hoje em dia, inclusive. Era um Inter que estava há muito tempo sem grandes títulos, sem grandes conquistas. Claro, hoje em dia a gente tem o estofo do Mundial, das Libertadores e tudo mais, mas era um Inter que tinha grandes talentos da categoria de base e alguns acabaram tendo que ser vendidos para o Inter conseguir se manter financeiramente, que tinha outros grandes nomes como Rafael Sobis e Alexandre Pato para fazer o que fizeram depois futuramente, mas que faltava um grande líder. Faltava um cara que botasse a faixa de capitão, que comandasse tudo e que colocasse ordem na mesa. E esse líder acabou sendo o Fernandão. E o Fernandão via num momento em que a grande referência, o grande nome do ataque do Inter era o Oséias, que acabou não dando muito certo e por conta disso o Inter foi forte no mercado em busca de um matador, em busca de um goleador. E que estreia do Fernandão, hein? Fernandão estreou em um Grenal, mais importante do que isso. No Grenal de número 360. Muito mais importante do que isso, um Grenal que poderia ter o gol 1000 da história dos clássicos. Era um sábado à tarde e o primeiro tempo foi um jogo meio morno, um jogo meio cansado. Aí o João Santana tirou o zagueiro Wilson e colocou justamente Fernandão para fazer a sua estreia pelo time do Internacional. Ele sofreu uma falta perto da área ali pelo lado direito, o Alex cobrou ela e de cabeça Vinícius fez o gol número 999. O próximo gol seria o gol 1000. E aos 33 minutos, a história. Com Hélder Granja partindo pelo lado direito, um levantamento na área, Fernandão subiu 50 centímetros e mostrou algo que seria a característica dele, os gols de cabeça. Colocou no fundo da rede e na hora de comemorar ele cai de joelhos e olha só, ele não fazia a mínima ideia do que ele tinha feito. Porque depois na hora da comemoração chega o Rafael Sobis e conta pra ele, cara,
Neto fez o gol 1000 da história dos Grenais. E não demorou muito para Fernandão se tornar capitão do Internacional, mais especificamente 2 meses apenas. E enquanto isso, o Fernandão mostrava toda a qualidade dele, caía nas graças da torcida, gols, liderança, um perfil, uma importância tática em todos os times do Internacional. Esse era Fernando Lúcio da Costa. E a temporada seguinte prometia muito. O Inter trocava de treinador e Muricy Ramalho seria o técnico do Internacional. Jogadores como Tinga e Yarley somavam-se àquele plantel. E o ano já começava com um tetracampeonato gaúcho em cima do 15 de novembro. Então já começava muito bem, mas a torcida do Inter queria mais. Queria o título brasileiro e, infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu. O Inter encantava o Brasil, fazia bons jogos, o Internacional dominava, mas na hora que o caldo apertou pro Corinthians, começou a fé do apito, começaram alguns jogos, teve o pênalti do Tinga naquele jogo contra o Corinthians, enfim, um monte de coisa aconteceu no meio do caminho, mas é importante dizer, Fernandão nunca desanimou o grupo, sempre manteve todo mundo motivado, pilhado, mesmo quando o pior acontecia. Nesse mesmo ano, Fernandão conquistou o prêmio craque do Brasileirão na sua posição, mostrando mais uma vez a relevância que ele tinha, não só no time do Internacional, mas para todo mundo. Algo muito maior estava por vir, justamente no ano seguinte, em 2006. E todos sabem da história, todos sabem da importância do Fernandão para aquele time. Ao longo de toda a competição, marcou 5 gols, deu 7 assistências. E o gol e a assistência mais importante acabou sendo na final contra o São Paulo, onde o Fernandão bateu no peito e mostrou a responsabilidade que ele tinha. Ele abriu o placar aos 29 do primeiro tempo, mas talvez o grande lance dele e o lance mais icônico não seja nem gol, seja assistência, aos 20 do segundo tempo, onde ele levanta pro Tinga cabecear e coloca o Inter como campeão da América pela primeira vez. Muito por conta da liderança, muito por conta do perfil de Fernando Lúcio da Costa. A partir daí, Fernandão virava o capitão América, mas ele não se contentava apenas com a América. Ele queria o mundo, ele queria enfrentar o maior time de todos. Ele queria enfrentar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, de Deco, Puyol, entre tantos outros craques. E agora eu acho que vai o principal motivo pelo qual o Fernandão é tão ídolo do Internacional. Não é pelo que ele desempenhou em campo. Não é pelos gols, não é pela assistência, é pela liderança. O Inter passa pelo Al-Ahly por 2-1, em um jogo muito difícil, muito complicado para o Internacional. E do outro lado a gente vê um Barcelona passando o carro no América do México, 4-0. Todo o favoritismo estava para o Barcelona. E é aí que a gente pôde ver o Fernandão líder, é aí que a gente pôde ver o tamanho da garra que ele tinha naquele vestiário. A hora. Chegou o tão sonhado momento. Chegou contra uma equipe que não é imbatível. Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que eu tinha acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Pra ele, o Inter não tava lá só pra competir, ele tava pra ser campeão. E na final, o Fernandão não fez gol, o Fernandão não deu assistência, mas foi dele o papel tático mais importante da equipe. O time do Barcelona jogava pelos pés de Thiago Motta, e o Fernandão sabia disso. Por isso, ele fez um jogo de sacrifício contra o Barcelona e marcou o Thiago Motta durante toda a partida. Ele não deixou o Thiago Motta jogar e, consequentemente, não deixou o Barcelona jogar. E eu nem preciso falar do que aconteceu quando o Fernandão chegou em Porto Alegre. As imagens após a partida mostram o Fernandão enlouquecido no vestiário, dizendo que ele ia pegar os times de Marte, de Júpiter, de Plutão. Vamos de planetas agora, pô. A gente vai pegar Júpiter, Plutão, vai pegar...
Fernandão foi pra churrascaria no Japão comemorar o título com o uniforme do jogo, nem se trocou. E, cara, depois, quando ele veio pra Porto Alegre, com o Beira-Rio lotado, ele puxa o grito da galera, cantando Vamos Inter a plenos pulmões. Isso é sensacional. Vamos Inter! Vamos Inter! Campeão mundial! Reclamando com a Vamos Inter! Vamos Inter! Vamos Inter! Fernandão, como jogador, ficou apenas 4 anos. 4 anos foi o suficiente para ele fazer história no Internacional, com uma marca de 77 gols em 190 jogos, recheada de títulos e marcada por um enorme protagonismo. Um ídolo que virou estátua, um ídolo que ficou eternizado na história do Internacional. Fernandão não era um simples jogador de futebol, ele discutia tática com o treinador, ele orientava os companheiros, ele motivava todo mundo, ele ajudava os mais jovens, ele fazia de tudo. Ele fez com que o Inter acreditasse que poderia ser campeão mundial e é campeão mundial até hoje. Ele mostrou que a grandeza do Inter não tinha, não tem e nunca terá limites. Por isso, Fernandão é o eterno capitão do Sport Clube Internacional.